Boa tarde. Então, dando início ao 4º dia de simpósio com o palestrante Otávio Guimarães Tavares, que é membro do NUPIL, aqui da UFSC, e vai apresentar a palestra Invasões e Permanências Conceituais na Arte Digital. Agradecendo e lembrando também que hoje temos que terminar às 6 horas. A discussão e tudo mais. Passa a palavra, então. Boa tarde a todos. Primeiro, antes de eu começar, eu queria, como parte dos organizadores desse segmento do simpósio, da parte de criação, agradecer a todos pela presença. Nós estamos no 4º dia já, e tem sido muito interessante ver todos trabalhando diferentes partes, diferentes meios, discutindo, dialogando, gente de todo quanto é área, todo quanto é experiência, vamos dizer, de criação. E também reflexões teóricas, tudo misturado junto dentro de uma mesma sala. Isso tem um pouco a ver com o que eu vou falar e, bem, e só para dizer que até agora a proposta é um pouco diferente de simpósio, parece estar funcionando melhor do que a gente esperava. Então tá, minha palestra chama-se Invasões e Permanências Conceituais na Arte Digital. O que eu vou falar aqui pode, em alguns momentos, assim, se nós estivéssemos talvez num público de artes plásticas ou de literatura estrito senso, assim, soar um pouco chato, um pouco analítico demais, um pouco até como se eu estivesse cuspindo em cima de um corpo sagrado. Felizmente, graças ao... Nós estamos todos aqui trabalhando com arte digital, poesia digital. O que eu vou falar faz um pouco mais de sentido e talvez não soe tão horrendo. Vocês vão entender. Vamos dizer assim, enquanto que muitas vezes nas artes plásticas eu posso fazer coisas um pouco aleatoriamente, como por exemplo, eu posso jogar um balde numa tela ou num pedaço de madeira, um balde de tinta, também posso jogar o balde e considerar ali arte. Na criação digital a gente tende a ter algumas restrições a mais. A gente sabe que só a gente tentar criar uma conexão elétrica de tudo de jeito aleatório, a gente vai acabar levando um choque. É uma coisa simplesinha, básica, mas vamos pensar com isso. Então tá, vamos partir para o problema de termos, problema terminológico. O nosso objeto artístico, eu acho que o de todo mundo que falou até esse momento nesse simpósio, ele tem vários nomes. Ele tem vários nomes, entre eles arte digital, new media art, arte intermídia, arte eletrônica, poesia eletrônica, e-poetry, arte mídia, poesia digital, arte digital, etc, etc, etc. Muitas vezes esses termos são usados indistintamente pelos críticos e teóricos, mas obviamente eles não são a mesma coisa. Se nós fôssemos destrincar cada um aqui só pelas palavras, a gente já saberia que eles têm pressupostos diferentes. Mas isso não é a questão específica agora. O que importa é temos a noção seguinte, que nós temos algumas áreas, alguns diferentes tipos de arte, alguns diferentes tipos de meio que estão dialogando. Nós temos, por exemplo, um aspecto textual, tanto oral como escrito, e um aspecto visual muito forte. A maioria das vezes, quando vai se fazer uma análise crítica disso, acaba se caindo numa leitura mais por um viés das artes visuais. Por quê? Se você pensar uma criação, os tipos de criações hoje em dia, aqui tem uma que eu gosto sempre de pensar e usar para reflexão. Pode colocar o vídeo disso? Acho que a maioria daqui já conhece, que é o Palavrador, que foi feito, eu esqueci agora o nome do grupo, o evento mesmo que ele foi feito, mas foi feito por uma equipe, vários tipos de coisa. Vou parar um segundo Olhemos, falar para senhores, deixar girar vocês verem. a roda da vida e seu séquito. Reparem, senhoras, que há silêncio, menor balbuceio, estaria parado no ar.
Máquinas no mundo há milênios espalham seus sons, seus portentos, tecem obras. A palavra lava o que a gente mente, pequenos, a palavra mente belos, o que a gente belos, sente, em a tudo palavra que aqui vai cansa, a nascendo, palavra sem mansa, dever. a palavra passa o que a gente pensa. Palavrador is an interactive computer artwork conceived and produced in 2006. Como vocês puderam ver, ele é um ambiente de navegação, ele inclui tanto um aspecto visual, um mundo digital ali explícito, como ele também inclui leitura de poemas, ele inclui textos fluindo e aparecendo em diferentes momentos. Em outras palavras, temos as duas coisas igualmente pesadas ali, igualmente presentes. Normalmente a gente só vai, e daí é fácil nós estudarmos isso, vamos dizer, pularmos para estudar isso, através de um aparato crítico e teórico das artes visuais ou até da comunicação. Para nós, se você pensar literatura digital, você talvez teria que pensar... nós tendemos a pensar isso só com exemplos mínimos, com quase nada de visualidade presente naquele objeto. É o caso, por exemplo, desse... dá para clicar naquele link ali? É o caso dessa releitura, por exemplo, desse poema em F da Salete Tavares. Ele vai aparecer em alguns segundos, mas o elemento visual nele é um pouco mínimo, assim, vamos dizer assim, a relevância dele, a força dele dentro dessa obra. É o de cima mesmo. Beleza, pode voltar pro... Estou complicando aqui, mas... Então, nós acabamos que a maioria das análises de obras digitais que nós fazemos acabam tendendo para uma série de conceitualizações e procedimentos de análise vindo das artes visuais ou da comunicação. Isso pode também se dever a outra coisa, ao fato que as artes visuais muitas vezes parecem ter mais aceitação de um aspecto de mídia e tecnologia do que as letras. A literatura até hoje é um tanto que tecnofóbica. Então, até um literato que vá se arriscar a estudar esse tipo de criação acaba tendo contato com esse outro aparato crítico. Isso tem vezes isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Por que ruim? Porque você está lidando com outro tipo de análise que você não sabe trabalhar. Agora vamos a um outro elemento. A literatura que eu chamo de literatura e arte conceitual. É interessante notar que os grupos de grupos literários começam a trabalhar esses elementos de tecnologia e mídia no seu percurso são dois grupos que também começam a incorporar elementos de arte, e aqui eu estou pensando especificamente em aspectos de arte conceitual e de arte performática. Quais grupos são esses? Eu estou pensando no Brasil, o grupo dos concretos, e em Portugal, o grupo do Poex, poesia experimental. Eles estão relatados, por exemplo, os concretos, para pensar em alguma coisa. O Ricardo Araújo tem um livro em que ele relata a criação de uma série de poemas visuais pelo grupo dos concretos no final dos anos 90, num laboratório da Escola Politécnica da USP. Também a gente pode pensar um evento clássico que foi as projeções a laser de poemas nas fachadas de prédio em São Paulo. Com relação ao Poex, você tem, por exemplo, o Meli Castro criando videopoemas, que nem o Roda Lume, que é bastante famoso, que é dos anos 60, eu acho, não me lembro direito, e os seus infopoemas, que são umas imagens... pode passar, gente. Os infopoemas do Meli Castro. Então vamos a uma análise mais cerrada. Vamos pensar isso então. A arte conceitual, ela serviu para esse grupo porque ela se distancia de uma noção restrita de obra e acaba expandindo a própria noção de obra, que pode incluir um evento, uma conceitualização da coisa junto com o objeto. Vamos colocar de outra forma. Pode haver um conjunto teórico explicativo que integra a parte da obra e que não deve ser pensado externo a ela, se torna necessário para a compreensão daquela obra. A gente pode pensar isso nos concretos e também no Poex. Você tem livros, por exemplo, do Meli Castro que vem na parte de trás com explicações
diálogos sobre os poemas e o que ele tentou, qual tipo de experimento que ele estava fazendo e alguns significados daquele experimento. Isso é interessante como uma expansão do que é a obra. A gente sai daquela limitação de que a obra é totalmente guardada nesse objeto ou numa situação. A noção de performance ajuda a, não necessariamente performance agora nesse momento, mas de pensar a obra como não algo estanque e parado, mas como um procedimento. Isso acontece em ambos os grupos. O Paul X deixa isso, por exemplo, explícito por ser um movimento experimental. A Anna Atterley fala em vários dos seus textos que o valor dos poemas ali não está no poema que termina, mas no procedimento que eles fazem. Qual é? Eu, criador, me proponho uma série de regras, executo elas e vejo no que dá. O valor não está no objeto terminado. Isso pode aparecer num poema, por exemplo, do Mele Castro, tudo pode ser dito num poema. Esse poema é um conjunto de, se vocês olharem bem ele ali, ele é um conjunto de regras, na verdade. Propõe o seguinte modelo: acaso A é B, em presença, na ausência de A, ou de B, ou de C, etc. A e B são um par de contrários, tudo, nada, bem, mal, alto, baixo, belo, feio, preto e branco. A, B são substantivos ou pronomes. Homem, Deus, arma, braço, pode ser aleatório. Escolha suas palavras e desenvolva o modelo segundo uma regra combinatória. Estude atentamente as proposições e os resultados. Não suspenda a sua pesquisa. Tudo pode ser dito num poema e dele dá exemplos. Acaso tudo é nada na presença de tudo, acaso nada é tudo em presença de nada, assim por diante. Nós estaríamos errados se nós pensássemos que o resultado é o poema. Não, esse objeto todo é o poema. E daí, o que nós temos que entender aqui? Que esse poema, na verdade, é um conjunto de normas para a ação. Isso é interessante. E daí eles chegaram, por exemplo, Poex a efetivamente fazer performance, como, por exemplo, a conferência objeto, que a Anna Atterley relata no momento, que eles todos foram numa galeria, fingiram dar uma palestra, daí tinha alguém que dava um tiro, alguém ligava rádios, alguém recitava poemas simultaneamente, e assim por diante. Então, performances efetivas. E o concretismo, apesar desse nome concreto, ele também acaba caindo nessa noção quando, por executar, por exemplo, videopoemas já mencionado, e as escritas a laser nos prédios em São Paulo. Se seguimos esse primeiro princípio, a gente poderia dizer que esses movimentos saem de uma noção e que esses princípios propõem uma saída de uma visão estética da arte, da obra de arte. Mas vamos deixar isso suspenso. O que importa aqui é notar que justamente o movimento que trabalha com tecnologia também incorpora conceitos das artes visuais. E daí nós podemos pular para eu quero focar agora, vamos dizer assim, num modo de ver a arte que é bastante comum na arte contemporânea. O que é aquela preposição, o que o autor diz que é arte, relativamente simples, né? Entretanto, o que eu quero dizer aqui é que por trás dessa aparente simplicidade existe uma série de problemas acarretados por essa definição. E daqui é ser um pouco analítico. Daí a gente pode se propor algumas perguntas antes de negar ou aceitar essa proposição. É saber, é arte em qualquer instância? Quer dizer, em qualquer lugar isso funciona? Essa proposição acarreta alguma mudança na relação ou no modo de ser do objeto? Decretar algo como arte fora de um ambiente artístico funciona? Por exemplo, vamos dizer, se eu decretar uma tomada que tem aqui embaixo como arte e simplesmente deixar nisso e nunca movê-la para um museu ou nada, funciona ainda? E daí um ponto muito interessante que é o aspecto seguinte: é a arte o que o artista diz que é arte. Existe um artista que pode então instituir algo como arte. O artista, por consequência, é aquele que cria arte. Logo, fazer arte faz de alguém um artista. Resumindo, o objeto vira arte pelo artista. Só que o artista só é criando arte. Mas isso ele só pode fazer sendo artista. E a gente cai numa espécie de loop
em que parece que, para podermos apontar algo como arte, é necessário estarmos primeiro inseridos de alguma outra forma no mundo da arte. E aqui eu estou usando um termo do Arthur Danto, que é a noção de mundo da arte, ou em inglês, the art world. E agora eu faço um pulo, que é o seguinte: minha proposta aqui é dizer que, na verdade, esse tipo de definição que está presente na visão de arte contemporânea tende, disfarçadamente ou inconsequentemente, retomar o conceito de gênio da noção estética da arte, da obra de arte. O conceito de gênio é... O conceito de gênio, ele vem da... ele aparece nessa acepção que a gente quer usar aqui, na crítica dos juízos do Kant, e mais ainda ele é apropriado pelo Schiller para uma noção de consciência estética. O que importa aqui dessa noção estética, então, romântica, é Schiller e outros românticos. O que importa aqui dessa noção estética e romântica de arte? Que existe uma segregação entre mundo e arte, que acaba por progredir uma autonomia absoluta e suprema da arte diante do mundo. Vamos continuar isso. O filósofo alemão Hans-Georg Gadamer acaba fazendo uma análise bastante cerrada dessa noção dentro da noção de obra de arte e de estética. Ele acaba mencionando que, por exemplo, a arte, por ser estética, quando eu denomino algo, percebo algo como estético, eu retiro qualquer critério de conteúdo desse objeto, eu desassocio esse objeto do mundo. E eu coloco ele, elevo ele, de certa forma, a uma certa universalidade, em que ele, por estar segregado do mundo, pode ser universal, e sem conteúdo, sem elementos que possam interferir no mundo ou ser parte do mundo. É como se ali tivesse uma ausência absoluta de determinação. Não é mais essa noção de estética da arte, ela nega qualquer entrelaçamento entre o mundo e a arte. A arte não pertence ao mundo e o mundo não pertence à arte, em outras palavras. E isso acaba também aparecendo para o artista dentro dessa visão. E daí nós temos, por exemplo, aquele clássico, e agora eu falo diretamente a todos, aqueles preconceitos clássicos que muitos de nós já tivemos, de que a arte encomendada não é arte. Um livro feito por encomenda não é um livro verdadeiro, assim. E daí um horror absoluto, por exemplo, que leva a gente a fazer uma distinção, tem hora, de arte e indústria cultural, como se a indústria cultural não fosse um objeto artístico. Como se a arte verdadeira só pudesse ser produzida por inspiração, ou sem necessariamente tendo uma vinculação com o mundo, ou uma obrigação com o mundo, e assim por diante. E isso também acarreta para o artista aquelas visões clássicas de que o artista não pode ser julgado ou medido por padrões sociais, por padrões morais e éticos de uma sociedade. E daí a gente tem classicamente aqueles termos: não, mas ele fez isso, mas ele é artista. Ele faz tal coisa, não, mas ele é artista. Isso é hoje, quando nós criticamos uma certa obra de arte, por exemplo, pensando numa aqui que eu lembro, que era amarrar um cachorro num poste e deixar ele ficar ali até ele morrer. Se você critica isso, sua crítica é contrafeita por não, mas isso é um objeto artístico, isso é uma obra de arte. Esse tipo de argumentação cai por afirmar essa segregação. O objeto artístico está fora do mundo. E o gênio artista, ou quem cria esse objeto, é justamente esse indivíduo que está fora do mundo, junto com o objeto, a consciência estética seria. Ele cria fora do mundo das regras. Isso é bem importante, e isso vai pegar na arte digital. Por quê? Porque quando você diz que ele cria fora do mundo das regras, ele está segregado do mundo completamente, você afirma uma briga, uma cisão entre arte
e tecnologia, ou qualquer forma de tecnologia. Quando eu digo aqui tecnologia, eu estou pensando desde uma caneta como um objeto tecnológico. Num sentido mínimo. Não significa que ela é necessariamente complexa, mas isso é um objeto tecnológico. E daí você tem, por exemplo, Kant. Kant nega absolutamente a ideia de gênio para qualquer coisa que possa envolver uma metodologia, um procedimento de reiteração e de aprendizagem. Isso são coisas que estão subentendidas nesse conceito. Dessa forma, também o gênio é um conceito que serve para quem aprecia a obra, para quem tem contato com a obra. Por quê? Quando eu digo que a obra está fora do mundo, a beleza está fora do mundo, e o gênio é aquele que tem acesso a isso, para quem percebe a obra também tem esse caráter de gênio. Por quê? Eu só posso entender ele nessa intuição quase que imediata. Não pode haver um procedimento metodológico para a compreensão de uma obra. Isso é negado com o conceito de gênio e com o conceito de estética. Existe aí, em geral, uma noção de unicidade. Aquilo é único. Não pode ter reiteração. E daí nós caímos também naquela figura clássica do artista como outsider, como excêntrico, anormal, como mal compreendido pela sociedade, e toda essa figura do artista. Mas isso também tem um contrapeso, que é que numa sociedade relativamente secular, o artista adquire um caráter de messias secular. E o Gadamer coloca isso muito bem. Ele afirma que daí nós começamos numa sociedade secular, nós colocamos esse papel, já que pensem bem que essa visão de fora do mundo acaba tendo muito de uma visão religiosa dentro dela. E nós então projetamos sobre o artista e sua arte o dever de uma religião. A gente espera que a arte mude as pessoas, que ela torne elas mais... transforme elas em melhores. Espera que politicamente dê um soco no estômago, que acorde as pessoas dos seus torpores e torne elas mais humanas, de alguma forma, seja lá o que humanas quer dizer. O problema aí é que muitas vezes a arte, não estou dizendo que ela não pode executar essa função, estou dizendo que ela o problema da noção de gênio é que acaba inferindo que ela deve executar essa função. E daí não é sempre assim. Agora passamos para uma próxima etapa. A arte conceitual, então, apesar de, no primeiro momento, recusar uma série de pressupostos da estética, de uma visão estética da obra de arte, daí você tem Duchamp dizendo tudo que a gente tem que temer é estética, e fazendo seus ready-mades. Você tem o Koseff, por exemplo, pregando que a arte é pensamento, logo ela é conhecimento, e ela é possibilidade de conhecimento. Isso inferiria que ela está num mundo, vamos dizer assim. Mas, apesar desses postulados, ela acaba recaindo numa visão de artista ainda presa a certos padrões do romantismo. Nós ainda temos que o artista está fora do julgamento cotidiano. Nós não podemos julgá-lo dentro de uma sociedade. E, ao mesmo tempo, o artista é aquele que, no seu distanciamento da sociedade, tem a possibilidade de criticá-la. Ele pode sempre propor um problema. E a arte, muitas vezes, hoje em dia, ela é propor um problema. Eu gosto muito dessa criação aqui, que foi um artista deixou essa raposinha correndo era o London Portrait Gallery, eu acho, e daí ficavam filmando essa raposinha correndo lá por dentro, depois do expediente ter acabado. E quando eu vi essa criação, eu falei, uau, que legal! Que divertido! Eu nunca teria pensado numa loucura dessa. E daí, só quando o artista foi explicar a sua obra, ele explicou que, na verdade, era contra o sistema de vigilância da sociedade, etc. Bem, só ilustrando que a arte torna-se muito mais, hoje em dia, uma proposição de problemas. Continuando. Existe outro fator que ajuda a manter essa noção de gênio, e isso daí trata-se de um privilégio econômico, às vezes, do artista. A possibilidade de estar à margem da sociedade por não estar submetido a padrões de trabalho obrigatório e cotidianos.
a noção de gênio fora, porque ele está fora de um padrão de, vamos dizer, financeiro ou de criação. Nesse sentido, ele se desinstitui de um padrão técnico, ou seja, apesar de seu caráter no mundo, ele não segue mais uma normatividade dos modos de produção, como era isso no seu fazer, por exemplo, assim, não segue uma normatividade, por exemplo, que era a escultura, vamos dizer, no século XVI ou XVII. E tem a parte disso, o afastamento indireto do artista do fabricar material de sua obra. Você tem, por exemplo, Tony Smith fazendo aquelas esculturas, pode passar, que são, por exemplo, essa aqui que eu gosto bastante, que são cubos pretos, que ele efetivamente encomenda essas criações. Ele pega, pensa nelas, projeta elas e encomenda. Então você pode ter um distanciamento aí que ajuda a progredir essa ideia de gênio. Um segundo. Me perdi. E você acaba continuando, em outras palavras, o que eu quero dizer é que, apesar de muitas vezes estar saindo desse âmbito dessa figura de estética, ele acaba recaindo ainda nesse conceito, nós ainda acabamos recaindo no conceito de gênio. Um exemplo mais do financeiro é esqueci o nome dele agora, Daniel Hirst. E ele é um artista inglês que é conhecido por fazer obras caras. Esse daí, por exemplo, é um boi empalhado com chifres de ouro. Ele tem outro, por exemplo, que é uma caveira cheia de diamantes. Esse é um tubarão empalhado de verdade. São obras caras e que vendem caramente. Só para ilustrar aquilo que eu estava falando um segundinho atrás sobre esse privilégio econômico. Então, daí nós temos duas coisas que acabam por se unir perfeitamente. A noção romântica de gênio e de superioridade e distinção, aqui é um termo importante, distinção, por uma externalidade ao mundo. No sistema estético é uma distinção metafísica com relação ao mundo e, ao mesmo tempo, hoje em dia, há também uma distinção que eu chamaria de uma distinção pragmática por condições financeiras. Então nós temos duas coisas que acabam por se casar perfeitamente e progredir essa ideia de gênio dentro da sociedade. O que eu quero dizer é nós continuamos pensando o artista e a produção artística dentro desses padrões. E daí, tudo que o artista diz que é arte se encaixa perfeitamente em uma não submissão romântica da arte para o mundo. Esse modo de ver a arte garante sua relativa autonomia. Autonomia não completa, eu diria, mas porque ela aceita a própria explicação, ela necessita de explicação. Mas ainda é uma autonomia, porque sou eu que dito a explicação da minha própria obra. E, obviamente, um sistema institucional por trás. A performance dentro desse mesmo sistema acaba acontecendo de que forma? Acaba não sendo um procedimento que se torna arte, mas muito mais qualquer ação do gênio feita por ele se torna arte. O que eu quero dizer assim? Uma vez o artista... O mesmo problema que eu tinha apontado sobre essa definição, tudo que o artista diz que é arte, que você tem a supremacia acaba no sujeito. O que não é fora também da previsão de uma visão estética de gênio. Por quê? Na visão estética, o que importa é o criador e o receptor. A obra perde o foco nesse sistema. Por quê? A obra está fora do mundo. Ela não tem uma valência material ou pragmática dentro do mundo. Quando eu aprecio uma obra e tenho, vamos dizer, acho ela bela e consigo, vamos dizer, compreendê-la em termos, eu estou tendo um acesso quase que intuitivo através desse objeto. Então, essa noção de que a ação do artista acaba se tornando arte é compreendida dentro da noção de gênio. O que eu quero dizer é que existe uma diferença aí entre a ação do artista é arte e
a ação pode ser uma obra de arte. São coisas diferentes, vamos dizer assim. Onde é que entra a arte digital nesse tudo? A arte digital, e aqui é mais ou menos para concluir, a arte digital apresenta uma quebra com todo esse sistema. Por quê? Se olharmos de fora, tudo bem, nós talvez podemos ler ela ainda dentro desse sistema, mas olhando ela de perto e de dentro, ela não funciona. Se aplicarmos ela a esses requisitos, ela quebra essa proposta teórica. Por quê? A obra de arte digital, e a gente tem presenciado isso aqui no núcleo com o grupo de criação digital, ela é uma criação regrada. Ela envolve um sistema de código-fonte que não pode ser feito de qualquer forma. Ele tem maleabilidades, ele tem possibilidades, mas ele não é irrestrito. Ele é um sistema normativo. Não só isso, todos os meios de criação, eles são, que eu tenho visto também vocês usarem, eles são reiterativos, eles podem ser reiterados, eles podem ser aprendidos, eles podem ser ensinados, eles podem ser refeitos e reconstruídos em outras situações, o que quebra tecnicamente com a noção de unicidade da noção de gênio. Por quê? O gênio é justamente que cria sem regra nenhuma. Nada pode impedi-lo no mundo. E justamente na arte digital nós temos uma série de procedimentos técnicos, tecnológicos que nós usamos para criar. Não quer desmerecer ou dizer que não existe, por exemplo, uma inspiração ou que não existe a possibilidade de acaso. O que eu quero dizer é que um sistema que não compreende um agir regrado ou uma criação regrada não se torna incompatível. Vamos colocar de uma outra forma. O meio digital ele acaba retomando, isso daí tem a ver um pouco com a minha pesquisa, certos procedimentos de criação de arte, de uma noção de criação de arte um pouco mais antiga. Por exemplo, no 600 barroco, em que você tinha um procedimento para criar, vamos dizer, poemas. Para o poeta barroco não existe pura inspiração, não existe puro derramar de sentimentos. Ele constrói sua obra através de um sistema retórico, de um sistema poético que tem normas, tem procedimentos. Ele pode brincar com essas normas, com esses procedimentos. Isso é feito na arte digital. Quando você pega, por exemplo, um programa que não foi criado para executar tal tipo de operação e você usa ele para criar aquele tipo de operação, você causa um glitch, por exemplo, nele. Mas você está brincando com regras existentes. E é mais ou menos isso. No final é dizer que a arte digital ela pode ser pensada teoricamente para reformular uma noção de arte e para evidenciar certos problemas nas concepções de obra de arte que existem até o momento. É mais ou menos isso e vamos para a conversa, que daí eu acho que o valor do simpósio é justamente o diálogo, justamente o bate-papo. Isso que vale a pena ter todo mundo aqui. Eu vou pular aí para baixo. Eu levo meu próprio microfone. Que ótimo. Otávio, queria te cumprimentar pela sua palestra e falar que você antecipou um tanto de coisa que eu também devo comentar amanhã no meu texto. Mas acho que não precisa levantar, né? Que não vai filmar. O que eu queria, na verdade, é pensar algumas questões que você está falando, principalmente sobre essa questão das intenções da arte e tal, do programa. Outro dia eu estava numa mesa lá no Rio com outras pessoas falando de vanguarda e tal,
Aí me perguntaram para a mesa, né, sobre a questão se a vanguarda, se é possível falar de vanguarda ainda hoje, se isso não é um tema vencido. Até porque tinha essa questão, né, dos programas, as poéticas vanguarda normalmente elas propõem isso, você mostrou isso no poema do Meli Castro, nas questões da Ana Atali, coisa que eu concordo e é por aí mesmo. De alguma maneira, então, há um sentido, há uma percepção, achando, né, as pessoas acham que os poetas da atualidade, eles não têm que seguir, então, nenhum preceito, né, ou seja, coisa que eu acho que não é verdadeira, na medida que em qualquer época, em qualquer momento, o poeta, às vezes, quando ele se considera, quando ele é um leitor da tradição, ele tem sempre alguma coisa que o impulsiona em relação a essa tradução, em termos de diálogo, não de seguir, de influência, mas em termos de diálogo mesmo com essa tradição. Então, nessa medida, existe um conceito, né? Existe uma perspectiva diante do tempo. Por exemplo, quando você fala da questão da negação é um dos elementos, dos critérios que permanece na poesia moderna, né? Quer dizer, veio junto com a ideia de modernidade, porque aí aquela questão do embate, às vezes, que se dá com o mundo, né? Então eu vejo assim que você alarga um pouco o conceito de gênio para implicar determinadas questões, que eu acho que algumas são realmente complicadas, mesmo essa que era da ideia de uma autonomia da obra em relação ao mundo, acho que é meio complicado falar que a obra é autônoma, né? Mas eu acho que às vezes é preciso pensar também, no meu entender, claro, na intenção do texto, na intenção da obra, né? E comparando essas últimas que você comentou lá do tubarão empalhado com diamantes, né? O chifre de ouro chifre, sei lá, do boi, né? É um boi. Então, assim, essas obras, o bom dela é que elas têm sempre um valor, né? Se não sobrar nada, sobra o diamante e sobra o ouro, ou seja, pensando se a gente quisesse desconsiderá-la como obra, né? Então eu fico pensando que, se a gente pensar na intenção da obra, a gente consegue entender qual que é a proposta final. Eu não sei analisar qual que é a proposta dessas últimas aí que você citou, mas de alguma maneira é a questão que ela promove, né? Eu acho que quando eu penso, por exemplo, no Meli Castro, que você citou ali o poema dele, na verdade ele joga justamente por terra, como você falou, essa questão de uma perspectiva do gênero, do trabalho, né, do pensamento sobre a obra, né? Mas eu acredito que, às vezes, essa questão, por exemplo, do valor, você cita, por exemplo, que uma obra, às vezes ela tem essa questão da genialidade está associada ao valor, ao custo, ao esforço do artista, né? Você pensar na poética digital também, será que não? Quer dizer, para compreender uma determinada obra que é feita no ambiente digital, não seria o mesmo problema que se daria, por exemplo, para compreender uma obra abstrata de arte, ou mesmo um poema daquele da Ana Atali? Então, assim, é só mesmo para tensionar assim, um pouco essa questão do gênio. Eu acho que o gênio, do modo como o romântico entendi, eu acho que você alargou esse conceito, mas eu pergunto para você se você não acha que, se olhássemos pela perspectiva da obra, seria mais interessante a gente verificar o que ela propõe, ou seja, até para entender o posicionamento do seu fruidor, vamos colocar dessa maneira, não leitor necessariamente, mas como é que ele lida com isso, em termos mesmo de uma provocação, ou seja, negando o mundo para questioná-lo, afirmando, sei lá, ou entretendo, que poderiam ser outros aspectos. Desculpa eu ter me alongado. Tá, eu vou ver se eu consigo responder aqui a parte principal, assim. Eu diria que, na verdade, assim, o conceito de gênio que eu tentei fazer mesmo ali é tirar os pressupostos dele e ver como ele permanecia indiretamente na nossa noção de arte hoje em dia. Tentar ver que, na verdade, apesar de uma pretensa mudança, ele sutilmente ainda permanece. A questão é que
é um tipo de conceito, e a noção romântica da arte que eu ainda acho que é muito forte hoje em dia, apesar das pretensões de negá-la, ela faz algo interessante, ela tira o foco do objeto. Porque, levando uma consequência um pouco lógica, assim, se o objeto não tem contato com o mundo, se ele não pode interferir no mundo ou ser interferido pelo mundo, ele, vamos dizer, o Arthur Danto usa num outro ensaio dele um termo interessante. Ele é colocado numa bolha ontológica, em que ele não pode afetar a sociedade não pode afetar ele, logo ele também ao mesmo tempo está seguro. E a sociedade está seguro dele. O que quer dizer isso? Eu não preciso me preocupar com ele. Eu não preciso mais... o que ele pode me fazer, e daí a noção, o que é? Porque a estética leva a prazer, ela está associada ao belo e prazer, não pode fazer nada pra gente. Seria assim. No momento que eu digo que a arte pode alterar o mundo, que ela pode... E eu não quero dizer aqui, quando eu digo alterar o mundo, eu não estou pensando politicamente num sentido de arte militante, não. Quando eu digo o mínimo efeito, porque a noção estética da arte, ela previne qualquer efeito. Ou ela propõe que não é possível qualquer efeito. Nesse sentido. A arte digital, eu acho que do jeito que ela é feita, ela mostra nitidamente que ela está entranhada, vamos dizer, nos aparatos que nós estamos acostumados a lidar. Vamos dizer assim, quando eu uso um acesso, vamos dizer, um palavrador, um Amor de Clarice, no meu computador em casa, eu estou usando um sistema operacional no meu computador, eu estou usando meios e fins que são materiais. Obviamente, alguém pode contradizer dizendo não, mas a arte nesse momento leva para algum outro estado, ou ela é uma coisa que tira você dali. Mas eu tendo a achar que os procedimentos... Eu acho que na arte digital isso fica mais claro no procedimento de criação mesmo, em que você tem falhas, você tem que corrigir coisas, algumas coisas não funcionam, e não é porque você não goste do jeito que aquilo saiu, não, é porque tem um bug no sistema que está te impedindo de operar nesse momento, porque a rede travou. Então eu acho que ela, nesse sentido, ela é um lugar propício para evidenciar o fato de que ela está no mundo, entendeu? Desta forma, até mesmo com a interatividade material que muitas vezes é proposta na obra. Eu não sei se respondi direito a sua pergunta. Otávio, eu estou com dificuldade de entender alguns dos conceitos que você traz aí. Eu vou tentar entender a partir de um exemplo que você deu e de um outro exemplo que eu vou trazer. Eu estou querendo entender, acho que o Rogério, fazendo a pergunta, talvez tenha clareado um pouco das minhas dúvidas. Acho que uma primeira coisa eu estou querendo entender, o seu incômodo é com essa noção de gênio, porque às vezes eu acho que parece que o incômodo está absolutamente descolado dos objetos artísticos e está colado numa coisa de uma genialidade. Isso é uma primeira coisa. E aí, juntando com isso, qual é efetivamente, assim, não sei nem se isso é um problema para você, tá? Eu estou querendo entender. O problema é a arte ter uma autonomia ou estar descolada do mundo, ou ela estar colada no mundo? E aí vou pegar dois exemplos. Primeiro, o Robert Morris, ali, quando você traz uma obra dele, acho que o Morris está absolutamente colado no mundo. Acho que ele faz um trabalho absolutamente, vamos dizer, ligado a regras, né? Se a gente for olhar uma série de objetos sólidos dele ali, ele está investigando justamente qual é a nossa posição diante daqueles objetos. Por exemplo, tem alguns dos objetos que ele trabalha são como se fossem formas de madeira. E, por exemplo, o Didier Huberman, lá no Que Vemos Aqui Nos Olha, vai fazer uma outra análise mostrando como que aquele objeto é um objeto absolutamente regrado. Né? Nesse sentido, é um objeto colado no mundo. Ainda que a gente possa dizer, bom, não tem uma investigação política, tem um outro problema que é pensar o que é o político aí. Esse é um primeiro
um primeiro trabalho, que é o que você trouxe aí, e um segundo, pensando nessa cola no mundo, que é um trabalho de um sujeito que chama John A. Brooker. Ele faz um trabalho que chama Infrastructure, e o trabalho é o seguinte, é uma furadeira, é uma instalação com uma conexão no que seria uma página do Facebook. Tá? Mas pode ser um blog, aí depende do recurso que você for usar. E a ideia é o quê? A furadeira está... Eu vi essa obra sendo exposta numa galeria de arte, e a furadeira está apontada para a parede, e a cada vez que você entra na página da obra, e só dá o hit de entrar, a furadeira fura a parede da galeria. Ou seja, quanto mais você está presente para ver a obra no lugar em que ela não está, você está destruindo o lugar em que ela estaria, o lugar da obra. Então, assim, eu fico tentando entender, esses objetos, eles têm um problema porque eles estão colados no mundo, ou eles têm uma autonomia própria. E, por exemplo, no caso do Infrastructure, eu fico pensando que o que está em discussão é justamente essa ideia de uma autonomia. Assim, que autonomia é essa que é colocada para a obra de arte ali? Assim, eu na verdade, assim, acho que a sua fala aí me trouxe uma série de questões, e eu estou com dificuldade até de entender se são confusões minhas ou são questões que se trouxe aí e que eu acho que precisam ficar mais claras, não sei. Vamos ver se eu consigo ajudar aqui. É que, na verdade, esse trabalho, ele não está... A pertinência dele não é, vamos dizer, o foco dele não é uma análise, por exemplo, de obras ou de situação de obras. Ele é um trabalho que tem como, vamos dizer, ele tem o propósito de discutir uma visão teórica de arte. Vamos dizer assim, nesse sentido, ele seria uma meta-análise, assim. A minha proposta, na verdade, quando eu trago essa questão de como o conceito de gênio permanece, não necessariamente nas obras, mas como ele permanece como uma visão teórica, nesse sentido, assim. Ele está tentando analisar um pressuposto teórico. As obras entram para tentar explicitar. Daí, nesse sentido, talvez tenha sido um pouco problema, assim. Eu não deixei isso muito claro, eu acho, no começo, assim, que é um trabalho de uma análise de proposições teóricas. Com relação à autonomia da arte, eu diria assim, o conceito de gênio, obviamente, ele não é o mesmo e exato que ele era na sua situação durante o romantismo, por exemplo. Ele não vai funcionar exatamente da mesma forma. Existe justamente vamos dizer, uma invasão dele na época contemporânea, eu diria assim, que é um pouco do título da palestra. Em que sentido? Por exemplo, autonomia da obra de arte, por exemplo. Hoje em dia, a maioria das obras, elas estão... existem, vamos dizer... Tá, deixa eu reformular isso de uma maneira mais adequada. Tá. Quando eu falo de um regramento, por exemplo, eu estou me referindo a um regramento geral e, vamos dizer, aceito institucionalmente. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Quando o Tony Smith vai criar aquele cubo, por exemplo, ele está dentro de certos padrões, ele precisa levar em consideração, tipo, ele não pode pedir um objeto que não seja possível fabricar fisicamente. Nesse sentido, tem uma regra. Ou, por exemplo, deixa eu pensar aqui rapidamente. Eu esqueci agora os tipos de performance. Agora você tem vários tipos de performance que são regras, assim, tipo, ande 2 passos, pule e toque a pessoa na sua esquerda. Tudo bem, eles são proposições regradas, mas quando eu estava falando de regra, eu estava pensando regra num sentido, vamos dizer,
Vamos voltar. Esses tipos de regras dessas obras que eles proporam foram regras inventadas puramente por eles para que o leitor, o fruidor ou participante, etc., participasse dessas regras e isso constituiria a obra de arte. Em outras palavras, eles não se submeteram necessariamente à regra para construir aquilo. Vamos ver assim. Enquanto que, quando eu vou criar um objeto, vamos dizer, em processing, para ser mais específico, eu tenho regras específicas que eu, como criador, tenho que seguir para que aquele objeto funcione. Eu tenho que me submeter e criar com aquelas regras. Eu tenho que saber usá-las, vamos dizer assim. E daí, o meu objeto final pode ser, vamos dizer, um jogo que tenha regras nele, ou vamos dizer, uma criação em que tenha lugares que eu possa ou não possa criar dentro delas. Mas a regra ali foi imposta ao criador. Enquanto que, por exemplo, o Tony Smith, ou alguém que vai criar uma dessas performances, ele não tem uma regra proposta a ele anteriormente. Eu vou usar um exemplo totalmente fora aqui do padrão, que é a minha pesquisa, só para explicar, é uma possível relação entre o barroco e a arte digital. No 600 português, por exemplo, e espanhol, o sistema literário inteiro era regido por uma normatividade, vamos dizer, de certas retóricas institucionalmente aceitas. Quando eu digo institucionalmente aceitas, eu quero dizer, por exemplo, são de base aristotélica, referenciando geralmente Cícero, Aristóteles, obviamente. Deixa eu ver a retórica... não vou saber pronunciar, retórica, Arinin, etc. E toda a criação dentro daquele ambiente literário ibérico operava dentro dessa normatividade. Em outras palavras, quando o cara ia criar, essa regra estava por trás dele. E geralmente ela estava... essas regras, eles conheciam ela através do sistema educacional, por exemplo, que era geralmente regido pelos jesuítas. Então, existe uma regra anterior ao seu processo criativo. Você pode criar o que for, mas você sabe que aquela regra está ali atrás e você já leva ela em consideração na sua criação. O que é diferente daí de eu poder criar qualquer coisa que seja uma regra. Vamos dizer assim, o Meli Castro, quando ele cria aquele Tudo Pode Ser Dito num Poema, ele se propôs o próprio sistema de regras. Ele se propôs as próprias regras para criar um sistema de regras. Beleza. Mas o meio digital... os programas que são utilizados, etc., eles são uma regra anterior a você poder propor qualquer regra. Não sei se funcionou. E daí, só para terminar, a autonomia da arte eu ainda acho uma questão um pouco complicada, vamos dizer assim. Existe uma certa autonomia, mas eu tendo a aceitar muito uma visão institucional da obra de arte, aí proposta por Danto e por uma galera da filosofia analítica da arte norte-americana. É isso? Otávio, só para aumentar o nível de problematização, né? Na verdade, enfim, eu particularmente acho que essa noção do gênio ela já, embora ela exista no instituído e na sociedade de uma maneira mais ampla, do ponto de vista de quem está pensando arte, eu acho que a gente já está um pouco longe disso. E, de certa forma, a arte digital ajuda nesse sentido, porque uma das coisas que ela começa a trazer de problema é quem é o autor, quem é o leitor e o que é a obra, etc. E eu gostaria também de colocar que quando você fala que o programa te traz as regras, a gente tem que lembrar também que nós podemos fazer os programas, né? Então, na verdade, um programa é uma linguagem, né? Que ela é criada também, e ela foi criada a partir do que existia, mas em certo momento ela alça voo e se torna nova, né? Então eu acho que a colaboração mais interessante do que a gente chama de arte digital, e por isso há toda essa confusão, é porque quando a gente fala do 0 e 1, né, vamos dizer, o digital ele pressupõe
uma redução final a essa questão. Uma música se transforma em 0,1, uma coisa visual se transforma em 0,1, um cheiro se transforma em 0,1, ou seja, qualquer input sensorial ou tipo de arte anteriormente conhecido, ela encontra um meio de intertradução e de articulação com as outras linguagens, né? Então, por exemplo, o que a gente tem estudado é muito nesse sentido de tentar criar um bloco um pouco mais integrado para essa questão. Então, eu acho que não é só a questão da visualidade, né, mas, e do texto textual, mas eu acho que a gente tem que incluir na problematização essas outras linguagens. Matemática, música, né, e todas essas coisas que fazem parte dessa tradução, desse meio que de alguma maneira reduz tudo a 0 e 1, e a partir daí facilita de alguma maneira todo esse tipo de troca, né? Então eu acho que, enfim, eu só queria colocar essa questão porque eu acho que, assim, o ponto que eu bateria mais é esse: o software é criado também, ou seja, ele não é uma regra pré-definida, ele é uma linguagem. Como linguagem, ela é uma linguagem mutante, ela bebe em certas fontes, mas ela é criativa também. Porque tem a ver com o que ele falou. É sobre a questão da regra também que eu ia falar. Pensando numa fala do Arlindo Machado, que dizer que o poeta trabalha contra o sistema, né, contra a lógica programada do sistema. Nesse sentido, eu acho que é com tudo. Eu fico pensando até só por um exemplo, né? Um poeta que trabalha com o verso mais tradicional do mundo, ele trabalha contra o sistema da língua, porque a língua, ela tá tudo, a lógica que acompanha uma língua, ela prevê determinadas combinações de palavras. Quando o poeta vai lá e começa a fazer anagrama, começa a fazer jogos, começa a quebrar determinadas previsões que a palavra tem, ele está, na verdade, operando contra esse sistema. Você citou os barrocos eram expertos em subverter qualquer sistema, mesmo que eles criavam, né? Isso. Tá, vamos por partes. Álvaro, realmente, você pegou uma coisa que eu tinha esquecido já faz tempo, que é o Processing, por exemplo, foi uma linguagem para criação digital que foi alterado do Java propositalmente para criar uma linguagem para criação. Não, nesse sentido você tem razão. Sim. Sim, continua sendo sempre há a possibilidade de alteração. Mas vamos dizer assim, eu não quero dizer que as regras sejam necessariamente estanques, obviamente. Da mesma forma que, por exemplo, as retóricas antigas mudavam à medida que iam. E existia sempre um jeito de alterá-la, etc. Mas existe, vamos dizer, o que eu quero dizer é que, de qualquer forma, há uma regra. Até se eu posso mudar a regra, eu estou pensando já regras. E o sistema de gênio, vamos dizer assim, ele pressupõe a ausência de regras absoluta. Então qualquer sistema regrado já quebra isso. E apesar de eu acho que, assim, na arte digital, realmente, eu não tenho visto ninguém com esse ponto de vista, assim, de gênio, exatamente. Eu esqueci também de mencionar a questão de múltipla autoria, trabalho em grupo, apesar de ter mencionado que estava todo mundo trabalhando em grupo. Eu acho que em certos setores ainda das artes, isso ainda aparece. E é ainda uma noção muito popular, assim, muito difundida. De qualquer forma, a arte digital, eu concordo também com você, ajuda a mostrar, tipo, não funciona. Mas daí, como minha proposta é teórica, em certos aspectos, também serve para apontar uma questão. Se nós tratarmos de... ela tem, em certas funções... Eu tinha o propósito de evidenciar certos aspectos de uma continuação desse gênio, porque eu não vou lembrar agora especificamente, mas existem alguns lugares em que tentam tratar a arte digital dessa forma, indiretamente, e acabam em alporias. Esse é o problema. Se você tenta, você chega naquela situação. Mas se eu ficar me perguntando aqui, não, mas quem é o autor verdadeiro da obra? Eu estou pressupondo uma noção
de obra de arte romântica, de gênio, e daí eu caio num problema que não dá para resolver. Por quê? Porque eu estou lidando com um objeto que mostra, vamos dizer assim, que essa minha teoria não funciona, nesse sentido. Rogério, em certas formas a gente trabalha contra o sistema, você disse. Sim, eu acho que em certos aspectos sim. Quando eu pego vamos dizer, um vídeo e faço ele dar pau para ele ou faço alguma jogada para um formato funcionar num sistema que normalmente não funcionaria esse mesmo formato, eu estou fazendo isso, mas entende que de qualquer forma isso envolve um conhecimento das regras, envolve um conhecimento de um aparato técnico, que também no barroco funcionava, por exemplo, quando Gongora retorce toda a sintaxe, ele está brincando com a sintaxe do grego ou com a sintaxe do latim, só que em outra língua. Então, quando eu assumo a quebra com as regras, eu também assumo um conhecimento delas. E nesse sentido, eu acho a arte digital interessante. Esse negócio de não natural, né, sobrenatural, esse negócio soa fantasmagórico, né? Uma coisa que não pode estar no mundo vai estar onde, né? Eu não sei. Não dá pra gente pensar, né? Isso é impensável e indizível. Com relação às regras, a gente pode assumir uma atitude não só de quebrar regras, né? Mas de propor novas. São duas atitudes diferentes. Quando você propõe quebrar uma regra, não necessariamente você precisa conhecer a regra, né? Por exemplo, tem um relógio, né? Eu chego lá, não sei como o relógio funciona. Eu pego uma marreta, desço o bambu na orelha dela, ela vai deixar de funcionar, né? Agora, pensar num relógio novo que mede um tempo, que sei lá o que de outra forma, é uma proposta de novas regras que podem substituir aquelas regras que você quebrou com a marreta, né? Aí cabe a cada criador, né, que não precisa ser um gênio, mas, né, tem que ter um conhecimento mínimo para propor nova regra, né, instituir isso, né, trazer à luz. Mas a ideia de sobrenaturalidade aí é um negócio que não dá para pensar mais. Isso aí né, Uma questão de ordem só. Se a gente até às 6 não parar de conversar, o que vai acontecer? Tá, mas a hora que eles forem chegando, a gente pode ir saindo. Acho que a gente... vamos deixar rolar um pouco mais aí. Tá, vamos negociar isso aí. Deixa eu falar, senão minha cabeça vai esquecendo. Não, vai esquecer, é muita coisa. Então, são dois pontos de vista diferentes. Se eu quebrar simplesmente o relógio, é meramente destrutivo. Ou posso reusar ele de alguma forma que ele não foi planejado. Tira o relógio, quebra ele e joga numa escultura. Mas eu acho interessante o procedimento criativo de... Tá, eu sei como ele funciona, não gosto do jeito que ele funciona, eu vou criar outro jeito de funcionar. Esse pressupõe conhecimento daquele objeto. Eu acho esse o mais interessante. Mas é uma opção pessoal, assim. O outro pode tender a recair num mundismo, assim, do século XIX, XVIII, XIX, não lembro, de sair quebrando máquinas. Desculpa. Tem essa coisa agora do Chico. Eu acho que uma primeira, voltando nessa pergunta, assim, a hora que você faz essa investigação, você falou rapidamente de uma possibilidade de aporia. Você não está lidando também, ou você não criou uma aporia? Por que eu estou dizendo? Porque você, mesmo, eu não, de novo, assim, em alguns momentos eu percebo que você está fazendo uma análise crítica do que é essa posição do gênio, tá? E aí, em outros momentos, eu vejo que eu sinto que você está dizendo o seguinte: olha, essa noção de genialidade ela não se aplica porque tudo já estaria dado,
Porque, no final das contas, mesmo quando eu estou contrariando as regras, eu estou reconhecendo que elas existem. Ou seja, não há uma possibilidade de genialidade, porque eu estou sempre estou sempre, vamos dizer, subjugado por um sistema. Tá? Eu estou me fazendo essa pergunta diante do que você está falando. Quando você faz, se é que você está fazendo isso, eu fico pensando o seguinte, bom, então eu não tenho absolutamente escapatória. Eu não posso criar com as regras, eu não posso criar sem elas, porque no final das contas elas estão sempre por trás daquilo que eu estou pensando. Ou seja, o mundo está dado desde sempre. Essa é uma primeira, e juntando com o que o Chico falou, tudo bem, eu posso pensar o relógio, posso pensar em quebrar o relógio. Só que aí eu estou pensando sempre numa funcionalidade já dada. Quando eu crio um relógio que mede algo que não é o tempo, eu não estou fazendo justamente aquilo que a arte, ou aquilo que é mais caro a arte, que é inventar um outro mundo. E aí inventar um outro mundo não é teoricamente. Eu acho que não se inventa um outro mundo só teoricamente. Inventa-se um outro mundo sendo tocado por ele. Ou seja, eu estou medindo uma outra coisa, e não precisa ser uma medida do relógio. Ou seja, eu escapo a essa funcionalidade. Ou seja, não tem um perigo em ficar falando de regras e pensar sempre que eu tenho que colocar, vamos dizer, a solução seria uma visão institucionalizada da arte. Porque o que resolve, para mim, o que resolve essa sua questão, que é, olha, o gênio não serve, mas as regras também não servem, o risco que eu acho é cair de novo numa visão institucionalizadora. Bom, então é o museu que vai dizer, ou é o crítico que vai dizer, é o Danto que vai dizer, e ele mesmo vai dizer lá, bom, nós não chegamos no fim da arte, mas no fim da história da arte. A história da arte era uma visão institucionalizadora da arte. Então, assim, a hora que você cria uma coisa que mede algo que eu ainda não sei o que é, eu invento outro mundo. Não é esse, talvez, não vou chamar nem de papel da arte, mas aí não cabe arte. Tá. Na verdade, o meu primeiro propósito, ele não é tanto em dizer, por exemplo... Bem, o meu primeiro propósito foi em dizer, praticamente, que a ideia de gênio, como ela é concebida durante o romantismo, permanece, porém ela é descabida. Por quê? Não existe criação ex nihilo. Não existe criação do nada. E não existe criação, não existe criação pura nesse sentido. Isso faz parte de uma escolha teórica, vamos dizer assim, minha, que seria o quê? Eu escolho não fazer a diferenciação entre arte num sentido de artesanato e arte verdadeira, entendeu? Que é subentendida nessa noção de gênio. Eu escolho dizer que indústria cultural também é obra de arte. Que o homenzinho de barro feito pelo tiozinho ali da esquina ainda é arte. Só que daí vocês vão me dizer, mas isso não é belas artes. Mas eu vou falar o seguinte, talvez seja o caso não de elevar tudo a um vamos dizer assim, não levar o homenzinho de barro a um compreensível, não. Seja, trazer tudo um pouco mais para baixo. Tirar vamos dizer, de uma certa mistificação do objeto artístico. Dizer que arte é um procedimento que todos podem fazer, ela é reiterável, ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida e ela pode ser executada por todos. Nesse sentido. Então, não sei, pode ter parecido que eu caio numa apuria, mas na verdade o que eu estou dizendo é... Se eu tiro esse conceito de gênio e de o que é o equivalente disso, dizer, não é só o iluminado que pode criar, é qualquer um. E nesse sentido, a arte continua daí podendo ser feita muito mais ainda, porque daí você... agora, pragmaticamente, se você quiser assim, quantas pessoas a gente não conhece que falam eu escrevia poemas, só que daí eu entrei na universidade e vi que tem que ser um gênio para criar poemas. Você não está se arriscando a ficar preso no conceito de genialidade que as belas artes estão dizendo, ou que a galeria está dizendo, ou que o museu está dizendo. Eu estou me recordando muito rapidamente, infelizmente não estou recordando de toda a parte no texto, um livro que se chama Aqueles Cães Malditos de Arquelau.
não vou me lembrar agora o autor, mas é um livro belíssimo. É de quem? Do Isaías Pessotti, e tem um momento em que eles estão... É um conjunto de pesquisadores, eles estão num restaurante italiano, no interior da Itália, e estão discutindo justamente a ideia do o que é criar, o que é criatividade e o que seria genialidade. E concordando com o que você está dizendo, mas fazendo uma crítica ao que você está dizendo, porque você vira e fala, olha, eu estou querendo trazer a arte aqui para baixo, não estou querendo dizer, não estou querendo mais pensar lá a genialidade a partir das belas artes. Ok, mas aí você está conferindo a ideia de que são as belas artes que vão definir o que é arte. É isso que eu estou chamando de... Entendeu? É na sua fala, eu não sei se é no seu pensamento. Então, na verdade, eu estou... Esse perigo de institucionalização, tecnicamente, ele caberia. Porque se você tira vamos dizer, o gênio, você pode sobrar numa instituição que é muito mais pragmático, muito mais materializado, vamos dizer assim. Só que a instituição é justamente... ele ficou aí um pouco mal desenvolvido no texto e na minha fala, mas ela acaba substancializando a arte nela mesma. Ela substancializa, em outras palavras, a arte é substancializada na instituição. E daí você continua tendo o gênio, a figura do gênio fruidor, e a obra ainda continua ignorada. Então, na verdade, a minha proposta, que não é tão explícita, seria muito... Quando eu trabalho e penso, é muito mais por uma visão, vamos dizer... Isso eu devo a outra pessoa que me ensinou um pouco isso, assim... que é uma visão genealógica da obra de arte, o que seria. Não, as instituições não necessariamente ditam o que é arte, especialmente porque hoje em dia o tiozinho fazendo o bonequinho de barro ali na esquina, institucionalmente ele não é arte. O que eu prefiro pegar justamente um aspecto muito mais material, pragmático, e dizer simplesmente que a arte é tentar retomar um pouco a não diferenciação entre arte que existia, por exemplo, na Grécia, em que arte e técnica são muito parecidos, entendeu? Seria o quê? Vamos pensar... por exemplo, no 600, barroco, eu retomo novamente assim, a carta debaixo da manga. No barroco, eu criar um poema não é um fazer que totalmente ilustrado e genial. Não, ele é um fazer que, tipo, eu tô aqui, a gente começa na mesa do bar falar alguma coisa, e daí eu escrevo um poema xingando o álcool retruca o meu poema, e daí o Chico intervém e escreve um outro. Não, eu não sou um artista por causa que eu escrevo poemas. A noção de artista nem mesmo existia, vamos dizer assim, nesse modo. Eu sou... quem faz poemas é um homem letrado, meramente. Eu estou pensando um pouco por essa via, entendeu? Não há uma necessidade... O que eu estou querendo dizer é que não há uma necessidade de ser artista para criar um artefato, um construto, entendeu? Seja ele uma performance ou o que seja. Nesse sentido, eu estou também tentando fugir um pouco da institucionalização da obra de arte. Bom, gente, dado o adiantado da hora, porque a gente tem que desmontar as coisas e vamos preparar tudo para o próximo evento que acontece aqui, nós temos que encerrar agora, agradecer ao Otávio e que essa discussão se prolongue pelo tempo que for necessário.